Olá, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy o maestro Daniel e vamos a mais uma classe. Olá, galera, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Então, galera, hoje nós vamos falar um pouco da parte literária, né? Sei que muitos de vocês não gostam, né, de ser muito, tem assim, afinidade com a leitura, né? Não gostam de se debruçar em livros, né? Não sejam dos seus hobbies favoritos, mas de vez em quando, né, torna-se necessário que leiamos, né? Principalmente vocês, estudantes da terceira série do ensino médio, né, que têm aí os objetivos a ser alcançados na vida, que querem fazer uma boa prova de Enem, né, querem fazer uma boa redação, uma produção textual. Então não tem jeito, galera. A gente escrever, a gente tem que ler, né? A gente tem que conhecer, tem que saber, principalmente quando se trata da literatura, né? Onde nós perpetuamos aí por várias escolas literárias, dentro de vários momentos históricos. Então é importante que vocês saibam aí, né, e conheçam esses principais movimentos literários, as principais obras, os principais precursores, né, de determinado movimento literário, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco aí, né, de uma obra aí que ela é bem significativa, né, um autor bem conhecido da língua espanhola, né, que é o chileno Pablo Neruda, né? Então esse Pablo Neruda, né, que ele já é bem famoso na literatura, né, na literatura andina principalmente, e por toda a literatura espanhola, ele também foi influência para outros pequenos autores também, né? Então outros escritores se basearam nas obras, né, e na ideia de Pablo Neruda para também fazer as suas obras. Então hoje a gente vai falar, né, de um pouco aí da obra El Cartero de Neruda, que não foi escrito, né, pelo Pablo Neruda, mas foi escrito por um desses seus, né, observadores, dessas pessoas que têm a literatura de Pablo Neruda, né, como uma inspiração para a construção de uma determinada obra, galera. Então nós vamos falar aí, né, da nossa El Cartero de Neruda, né, que foi escrito aí por Antônio Charmeta, né, Scarmerta, no caso aí. Então, galera, aí temos a obra, né, já fica a indicação, quem puder ler ou fazer o download em PDF, também tem versões aí pela internet afora, tá? Então a gente vai falar resumidamente um pouco dessa obra, entender como ela serviu de inspiração, né? E como ela é vista aí dentro desse contexto literário, né? Então temos aí, né, um resumo do livro, né? Esse livro trata sobre a vida de Mário Jiménez. Então o livro trata aí da vida de Mário Jiménez, um adolescente de 17 anos que vivia em Isla Negra, né? Um adolescente de 17 anos aí que vivia na Ilha Negra, no Chile, né? Ele trabalhava de pescador com seu padre hasta que decidiu abandonar a pesca para dedicar-se com um pequeno sueldo de carteiro. Então ele trabalhava de pescador com seu pai, né, até que decidiu abandonar a pesca para dedicar-se, né, ganhando um pequeno salário com a profissão de carteiro. Trabalhando de carteiro, o único que ele tinha que levar a correspondência era Pablo Neruda, com ele que entablou uma intensa amistade. Então, trabalhando de carteiro, né, a única pessoa que ele tinha que levar a entregar as correspondências diariamente era nada mais, nada menos que o grande escritor, né, chileno aí, Pablo Neruda, com quem ele teve aí uma grande relação de amizade. Mário conheceu em na esteria a uma chica, né? Mário conheceu na hotelaria uma mulher, né, uma moça, chamada o quê? Beatriz. De lá que se namorou profundamente, né? Então ele se apaixonou profundamente. De ele, mais tarde, falou com Pablo Neruda, al que lhe pediu ajuda para poder conquistar. Então ele se apaixonou pela Beatriz, o carteiro, né? E aí conversou com Pablo Neruda como ele podia conquistar, já que Pablo Neruda é um grande escritor, um grande poeta, né? Um cara que domina as palavras românticas aí,
Ele pediu uma dica aí para dar um chaveco na gata, aquele negócio todo, né? Ele queria umas dicas amorosas. Esta ajuda, né, lhe serviu de muito. Então essa ajuda serviu muito para ele, né? Já que conseguiu que ele se namorara de ele. Então aí o Pablo Neruda ajudou, deu umas dicas, né? Ele chegou lá, baixinho, no pé da orelha dela, chavecou e aí conseguiu namorar com ela. Pero Pablo Neruda recebeu uma carta onde ponia que se devia apresentar às eleições de Chile. Então Pablo Neruda recebeu uma carta onde teria que se apresentar às eleições do Chile. Al tener que marchar Pablo Neruda, né, Mário começou a escrever metáforas, poemas com as que enamoraria mais a Beatriz, né? Então, ao perceber aí que Pablo teria que ir, né, para o Chile, o Mário começou a escrever metáforas, poemas, né, aí idealizando, né, e como namoraria a Beatriz. Los murmulhos que havia no pueblo sobre la afición a escrever de Mário, a ele não lhe importava, já que havia conseguido o amor de Beatriz. Então, os murmúrios aí, né, as falácias aí que haviam dentro do povoado que ele morava, sobre a sua afição, né, o seu desejo de escrever, não lhe importava, já que ele havia conseguido o amor de Beatriz. Pero lo que se lhe importou foi a intervenção de Rosa. Então, porém, o que importou a ele foi a intervenção de Rosa, que era nada mais, nada menos que a sogra, né, a madre de Beatriz, la qual não queria que essa relação seguisse essa adiante. Então a sogra aí, né, entrou como empecilho, não queria que o amor dele seguisse adiante, né? Quem nunca teve uma sogra aí como empecilho, né? Então, geralmente essas histórias elas perpetuam também na literatura, tá, galerinha? La suegra enviou uma carta a Pablo Neruda para que ele ajudasse a romper a relação de Mário e sua hija. Então observem, galera. Ao mesmo instante que o Mário, né, tinha mandado uma carta para Pablo Neruda pedindo ajuda para chavecar a Beatriz, a véia chegou e pediu uma carta para ele também, querendo que o Pablo ajudasse, né, a romper a relação de Mário com a sua filha. Enquanto bobeou Pablo Neruda de su viaje com a notícia de que se le havia passado seu cargo como candidato às eleições de presidência de Chile Salvador Allende, né? Então, Pablo Neruda, né, ele voltou da viagem com a notícia que ele passou o cargo de candidato às eleições presidenciais do Chile, né, a Salvador Allende, né? Então, recebeu a carta de mano de Mário. Recebeu as cartas da mão de Mário. Pablo Neruda falou com Rosa sobre esta relação e lhe disse que lo intentaria, pero que estava seguro de que não serviria para nada. Então, Pablo Neruda aí falou com a Rosa, né, que é a sogra do Mário, que era a mãe da Beatriz, né, que ele ia tentar ajudar, mas estava seguro que não ia adiantar de nada, porque eles já se amavam, né, e nada iria abalar o amor deles. Com a notícia de que El Salvador, né, Allende havia ganado as eleições, se celebrou em la hostelaria de Dona Rosa sua vitória, né? Então celebraram aí a vitória do candidato que o poeta chileno aí passou, né, a candidatura para ele. Graças ao engenho de Mário, bem eles se puderam ver as solas, e essa foi a primeira vez que fizeram el amor, né? Então aí graças, né, a ideia do Mário, né, a Bia, que é chamada de Beatriz, né, eles puderam ficar sozinhos e aí fizeram, né, amor aí a primeira vez. Mário deixou embaraçada a Bia e Rosa não tuvo mais remédio que deixar que se casarem. Então Mário engravidou a Bia e aí a Rosa não pôde fazer mais nada, né, a não ser deixar eles se casarem. Como Pablo Neruda se tuvo que ir a Paris como embaixador, Mário perdeu seu trabalho de carteiro, já que ele era o único a que lhe enviava a correspondência, por isso sua mulher e sua suegra deixaram que se buscar um trabalho. Então, e como Pablo Neruda, né, ele teve que viajar, né, como um porta-voz, né, e então ele como embaixador, então o Mário, por causa disso, perdeu o emprego, galera. Por quê? Porque Mário, o único dever dele como carteiro era entregar carta para Pablo Neruda. Se Pablo Neruda não morava mais no seu endereço, então não tinha mais para quem entregar a carta, né?
Então por isso aí que a sogra dele, né, todo mundo tiveram que ir atrás de trabalhar, né? Dio la casualidad que a Doña Rosa lhe ofereceram o projeto de cambiar sua hosteria por um restaurante. Então, trocou aí, né, de negócio, a hosteria por um restaurante maior. E essa lhe ofereceu ele posto de cozinheiro a Mário. Então ela montou um restaurante e entregou, né, o cargo de cozinheiro para o Mário, né? Mário recebeu a primeira carta de Pablo Neruda, onde ele dizia que se le gravasse los sonidos característicos de su pueblo, porque los echaba em falta. Então, Pablo Neruda aí tendo uma crise de identidade, né? Queria escutar a voz, o som do povo dele, né? Do povo do Chile. Então, gravasse e mandava para ele. Mientras que Mário está conseguindo o desejo de Pablo Neruda em Chile. Se está começando a notar a mala forma de governar que tem o presidente Salvador Allende. Então, aí, né, Mário atendeu o desejo de Pablo Neruda. E aí o Pablo, né, estava começando a perceber que a indicação dele para governante, para presidente, não era tão boa assim, estava governando de mal forma. Por fim, nasce el hijo de Bia y Mario, que se llama Don Pablo Jiménez González e também lhe dá o Prêmio Nobel de Literatura Dom Pablo Neruda. Então, por fim, nasceu o filho de Bia e Mário, né, que se chamavam Pablo Neftali Jiménez González, e também lhe deram o Prêmio Nobel de Literatura Dom Pablo Neruda. Al poco tempo, os problemas políticos de Chile aumentaram e Pablo Neruda volvió a su pueblo muy enfermo. Uma mala notícia que lhe deu Matilde, esposa de Pablo Neruda a Mário. Então, há pouco tempo, né, os problemas políticos do Chile aumentaram, Pablo Neruda voltou a seu povo muito doente. Foi uma má notícia, né, que se deu a Matilde, que era a esposa de Pablo Neruda, a Mário, né, que era o antigo carteiro. Com o assassinato de Salvador Allende, em Chile, os problemas de Pablo Neruda incrementaram com o que necessitava mais proteção. Com essa proteção a Mário, le custou muito chegar hasta Pablo Neruda, pero le conseguiu e les pediu de ele para sempre. Então, aí, com o assassinato de Salvador Allende, né, que era o presidente do Chile, os problemas de Pablo Neruda, né, incrementaram com o que necessitava mais proteção, né, já que ele era o embaixador aí desse presidente. Com essa proteção, né, a Mário custou muito, né, chegar a Pablo Neruda. Porém, conseguiu, né, e pediu aí e deu essa proteção. Então, observem, galera, né, que esse é um resumo do apanhado, né, da obra. A obra ela é bem mais extensa, né? Ela tem mais desdobramentos, mais detalhes, interessante vocês lerem. Mas se você acha enfadonho, né, e não tem muita afinidade com a leitura, recomendo que vocês assistam o filme O Carteiro, né, e o Poeta, né? Esse Carteiro e o Poeta, né, algumas versões chamam também de O Menino e o Poeta, né? É um filme que ele é baseado nessa obra, né? E ele é ganhador, inclusive, aí de vários Oscars, né? Então, ele retrata bem essa história aí, né? Desse período, né? Ele é uma versão desse livro, né? Resumidamente, claro, em forma de filme, mas que também é muito interessante, né? Até para a gente contextualizar, para a gente verificar, né? Que tudo aquilo que a gente leu, como é que ele se aplica dentro do filme, né? Tem os desdobramentos das imagens e tudo mais, a gente consegue visualizar o cenário melhor. Então é isso, galerinha. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, né? Como sempre. Chegamos ao final de mais uma aula. Hasta luego.